Vocês perceberam que o senador Tasso Gereissati hoje não fez pergunta. Ele apenas entrou, cumprimentou e jogou para o Otto Alencar. Aliás, uma segunda ótima participação também na CPI técnica, fez um desmonte técnico do discurso dela, junto com Randolph. Mas o Renan, né, e outros senadores, a própria senadora Elisiane Gama, que tinha condição de tornar mais dura essa inquirição, eles permitiram que a Mayra fosse arrogante, prepotente durante o seu depoimento, dissesse que estava ali como convidada. Não, ela estava ali como convocada, né? Ela estava como convocada, ela estava como uma personalidade que tinha que prestar contas sobre o desempenho dela, mas ela acabou deixando pelo caminho alguns esqueletos que vão ajudar na composição final do relatório da CPI. Mas a CPI está diante de um dilema. Ela pode se perder, ela está caindo em armadilhas. A oposição na CPI está caindo em armadilhas articuladas por aquela tropa andrajosa, né, do governo, liderada pelo Marcos Rogério, pelo Fernando Bezerra, né, que são senadores que não têm qualificação moral para aquele tipo de liderança, que tem que ser contestados. O Marcos Rogério, ele chega quase a impedir alguns pronunciamentos durante a CPI, e eu acho que a partir da sessão de amanhã, né, e durante as sessões da semana que vem, né, eles precisam, os senadores de oposição, sobretudo o senador Omar Aziz, precisa botar a mão de ferro na condução da CPI, impedir que os depoentes tenham uma postura como a da Mayra, que foi parecida com a postura do Pazuello, mas depois ele afinou, quando ele sentiu que ele tinha entregue alguns flancos para ataque ao governo, e que foi, no início, a postura do Fábio Weingarten, mas depois ele desmoronou, porque ele, de fato, temeu a prisão. E eu acho que hoje, se não fosse uma mulher, eu não acho de forma alguma que tenha havido misoginia em nenhum dos questionamentos na CPI de hoje. Não houve um tom um pouco acima porque era uma mulher, que era depoente. Não, achei que ela foi tratada com respeito por todos. Ela, inclusive, quis responder ao senador Rogério Carvalho, que estava inquirindo ela de maneira remota na tela, e ela atravessou o samba, dizendo, inclusive, que ele não pode me chamar de mentirosa. Pode, né? Senador ali pode tudo, né? Os depoentes ali, inclusive o Pazuello, tem que entender que ali eles não estão depondo ou falando entre iguais, porque entre iguais são aqueles que representam poderes da República, parlamentares, deputados e senadores, presidente da República, e só ele, e ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. O resto, inclusive ministros, são subordinados, a não ser que sejam ministros que tenham mandato e que estejam licenciados desse mandato, né, para exercer o cargo de ministro. Fora isso, e a Mayra segundo escalão, né, do Ministério da Saúde, ela não é uma igual, né, e isso tem que ficar muito claro. E os senadores têm que entender isso. Eles estão permitindo que personalidades de segundo escalão, um milico como o Eduardo Pazuello, que é um general de segunda classe, é um general 3 estrelas que não chegará a 4 estrelas, né, sapateiem ali na comissão. Então não pode. Eu acho que a comissão precisa retomar o rumo e os senadores precisam compreender a autoridade que tem. Humberto Costa, num dado momento, ensaiou um sabão, mas muito fraco, muito tênue, na Mayra Pinheiro. Os senadores têm que enquadrar os depoentes. Depoentes são depoentes. Aquela cadeira
é cadeira de oitiva, né? E quem está submetido a uma oitiva e faz o compromisso de falar a verdade, não pode se portar como autoridade.